Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos falar sobre a motivação do crente. Amém? O tema que Deus colocou no meu coração para que estejamos meditando nesta noite. Aleluia! Vamos falar sobre a motivação de todos nós que servimos ao Senhor. Glórias a Deus. E o que nos motiva a buscar o Senhor? O que nós esperamos ouvir quando nós vamos até a igreja do Senhor? Qual é a nossa expectativa? Né? Muitos chegam com uma expectativa de ouvir uma palavra ministrando sobre prosperidade. Né? Muitos têm esse desejo, que hoje o Senhor possa me dar uma palavra dizendo que eu vou prosperar. Aleluia! Precisando receber uma palavra de prosperidade. Glórias a Deus. Aleluia! Alguns também chegam até a igreja com o desejo de receber cura. Né? Chegam até a igreja com a expectativa de receber uma palavra ministrando cura para a sua vida, ministrando libertação. Louvado seja Deus. E alguns poucos chegam até a casa do Senhor com o desejo de ser motivado com uma palavra que fala sobre salvação. Aleluia! E a salvação é o nosso bem maior. É o nosso bem maior. Mas são poucos aqueles que chegam com esse desejo, né, de receber uma palavra falando sobre a salvação. Oh, glórias a Deus. Todas essas expectativas, elas são válidas. Todas são válidas. Mas a nossa expectativa maior quando chegamos na casa de Deus deve ser assim: Senhor, eis-me aqui para ouvir, para te servir. Glórias a Deus. A gente deve fazer assim como Samuel, quando Eli orientou a ele para responder aquela voz que ele estava ouvindo chamando pelo seu nome, e que chamou por 3 vezes, e ele pensando que era Eli que estava chamando. Mas quando ele foi até Eli após a 3ª vez, ele disse para que ele, quando ouvisse aquela voz, dissesse assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Essa deve ser a nossa motivação quando a gente chega na casa de Deus. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor tem para me dizer, o teu propósito para mim nesta noite. Eu estou aqui para te ouvir. Fala que o teu servo ouve. Glórias a Deus! A nossa motivação, então, deve ser pela oportunidade que Deus nos dá de ouvir a sua voz, pela oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Glórias a Deus. E como é que nós nos achegamos, né, na presença do Senhor? Como é que nós nos achegamos na casa de Deus? Como é que nós vamos até a igreja? Com que ânimo? Eu tenho aqui umas imagens falando sobre motivação para ir para a igreja. Na primeira imagem, nós vemos um chamado para ir até a igreja para um culto de oração, né? Participar de um culto que estaremos em jejum e oração. Olha isso, né? E a pessoa vai com aquele ânimo, né? Com aquele ânimo, né? Aí depois temos ao lado uma imagem que está convidando a pessoa para ir à igreja, para a escola dominical, para um estudo bíblico. E olha o ânimo, né, para ir aprender. Depois nós temos ali uma imagem que a pessoa vai para um culto de louvor, de adoração, de comunhão. E a pessoa vai também, né, com aquele ânimo. Até um pouquinho melhor, mas ainda não é aquele ânimo. Mas, olha isso, hein? Olha isso. Festividade. É uma festividade que vai ter uma convenção, vai ter shows, vai vir umas bandas, vai vir pregador de fora, vai vir gente diferente ministrar. É festa. Glória! Aí é glória, aí é vitória, aí é vitória. Não é assim? É assim. Glórias a Deus. Então, vamos parar para meditar qual é o centro da nossa atenção
quando a gente vai cultuar a Deus, né? A gente vai para receber algo, né, que vai nos alegrar? Ou a gente vai para oferecer a Deus algo para alegrar o coração de Deus? Não é? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu quero trazer aqui o texto base do estudo, que está em Romanos, capítulo 12 e o versículo 1, que fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glórias a Deus, glórias a Deus. Paulo está então convidando os irmãos da igreja de Roma para que eles se apresentem diante de Deus com o desejo de servir, né? Com o desejo de servir a Ele de um modo que ele aceite, que ele receba. Ou seja, com reverência, com temor. Aleluia. Colocando Deus como centro, o centro das nossas vidas, sentindo prazer em buscar a sua presença, em conhecer a sua vontade. Paulo está dizendo que nós temos que nos apresentar diante de Deus com o desejo de o adorar, o desejo de o servir em espírito e em verdade. Glórias a Deus. O desejo de prestar a Ele um culto agradável, com um raciocínio. Ele fala um culto racional, com entrega, não é? Com ordem, com decência. Ou seja, apresentar a Ele um culto na beleza da sua santidade, que Ele receba como uma oferta agradável a Ele. Glórias a Deus, né? Porque Ele é o centro das nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, eu quero trazer hoje para a nossa meditação algumas áreas em que a gente mais percebe dificuldade dos cristãos para desenvolver, em que a gente mais percebe falta de motivação dos cristãos, né? Quais são esses temas, então, que eu quero trazer para hoje a gente meditar? Eu quero meditar sobre a motivação do crente para orar. Quero meditar sobre a motivação do crente para aprender. E também sobre a nossa motivação para buscar a santificação, né? São três áreas em que a gente sente mais dificuldade das pessoas, né? Em se sentir motivado. Então vamos meditar sobre essas três áreas, né? Sobre esses três temas, glórias a Deus, que são tão importantes. Então o primeiro que eu quero trazer para a nossa meditação é a motivação para orar. Glória a Deus. Aleluia. Tenho aqui uma imagem. O pastor, ele está lá no culto e ele diz assim: quem quer receber bênçãos materiais? Oh, glória! E aí todo mundo, eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí ele faz uma pergunta: quem quer receber bênçãos espirituais? Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Quem quer ser renovado no Espírito? Glória a Deus, aleluia! E aí também nós vemos aí alguns, né? Já diminuiu a quantidade. Eu quero, né? Aí ele faz outra pergunta: quantos querem orar comigo hoje? Ainda tinha um lá dizendo eu. É assim, né? É assim. Glórias a Deus. Então, para a gente se sentir motivado a orar, a nossa oração ela precisa ter um objetivo. Para que nós tenhamos motivação para orar, é necessário que a gente tenha um objetivo na nossa oração. Olha o que diz a palavra do Senhor, né? Jesus orientando em Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aleluia. Né? Então, Jesus estava dizendo que quando a gente for orar, a gente não precisa ficar repetindo a mesma oração que a gente já fez, né? A mesma coisa, a mesma oração sempre, né? E ele está dizendo que
que a nossa oração, então, ela precisa ser objetiva. O que é que você quer receber de Deus? Qual é o teu objetivo quando você vai orar, quando você vai falar com Deus? Então seja claro e fale com Ele. Louvado seja Deus. Eu me lembro de um filme, e acho que a maioria assistiu, que é Deus Não Está Morto. Eu creio que todos viram. O primeiro filme, né? Deus Não Está Morto. Tem uma parte do filme que o pastor ele precisa levar o seu amigo até o aeroporto, o seu irmão, né, em Cristo, até o aeroporto, e o carro não pega. De jeito nenhum o carro pega. Ele pediu um carro alugado, o carro também não pegou. E aí, depois, no dia seguinte, o seu amigo foi com ele até o carro e falou para ele ter fé, né? Falou para ele ter fé e fez uma oração. A oração foi assim: ó Pai de misericórdia, por favor, permita que esse carro ande. Amém. Aí o pastor falou para ele, mas é só isso? Ele falou, você conhece uma oração melhor do que essa? Para pedir para Deus que esse carro pegue? E quando ele girou a chave, o carro pegou. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando nós formos orar ao Senhor, tenha objetividade, tenha um motivo, né, claro na sua mente para conversar com Deus. Glórias a Deus. Tenha um objetivo na tua oração. Aleluia. Porque muitas vezes as pessoas não sentem desejo de orar porque elas oram sem um propósito, né? Elas oram sem um propósito, apenas repetindo as mesmas palavras de sempre, né? Enfim, isso acaba sendo desestimulante, né, para aquela pessoa. E aí ela não sente desejo de orar. Então, quando nós nos aproximamos de Deus para falar com Ele, apresentando um propósito, uma causa, né, de repente alguém que você quer interceder diante de Deus por aquela pessoa, aquilo vai fazer da tua oração uma necessidade. Você vai sentir necessidade de falar com Deus. Aleluia. E aí então você vai se sentir motivado a orar. Glórias a Deus. Você vai sentir até prazer em falar com Deus naquele momento. Oh, Deus Santo e Poderoso. Aleluia. Então na oração é preciso que a gente se entregue a Deus por completo, né? Com sinceridade, com clareza, para sermos tocados por Ele. Glórias a Deus. Aleluia. E a oração, ela é o pleno exercício da fé. Jesus também disse em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Glória a Deus, né? Então Jesus ele falou que se você pedir com fé, crendo, você vai receber. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando a gente se coloca diante de Deus em oração, aleluia, crendo que Deus está ouvindo o nosso clamor, aleluia, você precisa então ter a fé, aleluia, que você vai receber aquilo que você clamou a Deus. Oh, glórias a Deus. E você vai sentir cada vez mais o desejo de orar. Cada vez mais o desejo de orar. Falamos sobre motivação. Eu coloquei aqui algumas, né, motivações que podem te ajudar a ter o desejo de orar. Você pode orar a Deus fazendo uma oração de confissão, né? Algo que está na tua mente, que você fez, que você se entristeceu o coração de Deus com aquilo, e aquilo está tirando a tua paz, está tirando o teu sono. Você chega diante do Senhor e fala, Senhor, me perdoa por isso, apresente aquilo, seja claro, aleluia, diante de Deus. Oh, glórias a Deus. Você vai sentir o perdão de Deus, a misericórdia dele te alcançar, você vai se sentir leve, aleluia. Você pode estar orando simplesmente para adorar a Deus. Você sente o desejo de adorar o Senhor. Você se ajoelha e começa a glorificar o seu nome. Aleluia, aleluia. Você vai sentir também alegria. Você pode estar orando para agradecer, aleluia, por aquilo que Ele já te fez, por uma graça que você alcançou. Você pode estar orando para interceder por alguém. Glórias a Deus, aleluia. Você pode estar orando
para colocar uma petição diante dele, algo que você está precisando. Então, quando você ora assim, com objetivo, você vai se sentir motivado para orar. Amém, igreja? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos instrui a sermos perseverantes na oração. Paulo ele diz, em Romanos, capítulo 12 e versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Glórias a Deus. Aleluia. Quando você tem fé no Deus que você serve, aleluia, você vai se alegrar, sabendo que Ele vai ouvir o teu clamor. Ainda que você esteja passando por dificuldade, mas você vai sentir alegria, aleluia, de saber que no momento que o Senhor determinar, aleluia, a tua bênção vai chegar, você vai se alegrar. Seja paciente enquanto você espera, aleluia, mas persevera na tua oração, no teu clamor a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Então Deus, Ele certamente, Ele vai ouvir o nosso clamor. Ele vai ouvir o nosso clamor, tenha essa certeza. Vamos ver dois versículos, Salmo 34, 15 e Salmos 40, versículo 1. Diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Glória a Deus. Então os olhos do Senhor, eles estão sobre você. Glórias a Deus, que foi justificado pelo sangue de Jesus, que serve a Ele. Aleluia. E Ele está ouvindo o teu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então tenha paciência. Aleluia, aleluia. E creia, o Senhor está ouvindo o teu clamor. Deus santo e poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes, pode parecer difícil a gente se dedicar à oração. Mas isso porque, embora o Espírito gere em nós esse desejo de orar, a carne, ela se opõe ao Espírito. Então, muitas vezes, você até tem um desejo, aleluia, de estar com Deus, falando com Ele na tua oração, mas a tua carne tenta te impedir de levantar, aleluia, do sono que você está para falar com Deus. Tenta te impedir de ter um momento, aleluia, do teu dia ali para falar com Deus. Oh, glórias a Deus. Paulo ele falou em Gálatas 5,17 sobre isso, dizendo: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito cobiça contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que você não faça aquilo que você quer. Aleluia. Então existe uma batalha espiritual, aleluia, que você precisa vencer. Aleluia. Você precisa persistir. Aleluia. Você precisa alimentar o seu espírito para vencer os desejos da tua carne. Em Efésios 6,18, nós lemos: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está então aconselhando, aleluia, os seus irmãos da igreja de Éfeso, aleluia, dizendo para que eles orem todo o tempo, sempre, guiados pelo Espírito de Deus, aleluia, que eles busquem forças para orar, aleluia, porque o Espírito que habita em nós, se nós demos ouvido a Ele, Ele vai nos levar à oração. Glórias a Deus. Então sejam guiados pelo Espírito, aleluia, estejam sempre vigilantes, não desanimem e orem sempre, aleluia, e não apenas por você, aqui diz por todos os santos, ou seja, por todo o povo de Deus, aleluia. Quando você estiver orando, ore também pelos teus irmãos, amém? As glórias. Não ore apenas por você, ore pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus amigos, pelos seus irmãos, por todas as pessoas que Deus trouxer na tua mente, ore por eles. Quando você fizer isso, você vai se sentir então motivado para orar. Deus santo e poderoso, glória a Deus. E orar não é apenas manter uma conversa amena com Deus, ou colocar os seus pedidos diante do Senhor. Orar é um desejo de conhecer ao Deus que nós servimos, de estar na sua presença, aleluia, de sentir a sua presença.
É um desejo de ouvir a sua voz, de estar familiarizado, reconhecer a voz de Deus quando Ele está falando com você. Aleluia! E conhecer a vontade de Deus. Aleluia! Ou seja, orar é um sentimento de buscar a Deus. Aleluia! Buscar a presença de Deus. É o sentimento que faz com que a gente entenda que nada neste mundo é mais valioso do que a presença de Deus na nossa vida, do que a nossa comunhão com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aleluia! Quando você se aproxima de Deus, você vai sentir a sua presença, você vai ouvir a sua voz. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amém, igreja? Oh, Deus Santo e Poderoso. Aqui também Tiago ele fala, né, sobre pessoas de duplo ânimo, né, ou seja, pessoas de mente dividida. Aleluia! Que nós tenhamos a nossa mente focada no Deus que nós servimos. Quando você estiver falando com Ele, tira tudo aquilo que possa tentar tirar a tua conexão com Deus. Aleluia. Aleluia. Quando você estiver orando, esteja totalmente ligado ao Deus que você serve, quando você estiver falando com Ele nas suas orações. Glória a Deus. Santo Deus de poder e glórias. Aleluia. Então, esse desejo de orar, ele vai te fortalecer. Aleluia. Aleluia. Ele vai te dar forças. Vai fazer com que você compreenda ainda mais a vontade de Deus para a sua vida. Oh, glórias a Deus. E sabe quando a oração ainda dá mais forças para nós? É quando nós lemos a palavra do Senhor. Aleluia. Quando você ora, Deus fala contigo ali, aleluia, na sua palavra, aleluia, e você começa a orar, sentindo ainda mais a presença de Deus, glórias a Deus, porque você falou com Ele e você também está ouvindo Ele através da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Quando nós estamos com a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus, você pode ter certeza, o Senhor, Ele vai te ouvir. Você vai sentir essa confiança de que Deus Ele está te ouvindo. E Ele vai te dar a resposta, aleluia, no teu coração para aquilo que você está clamando a Ele. Olha o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, quando você tem a tua vontade alinhada com a vontade de Deus, pode ter certeza, tudo que você pedir ao Senhor, aleluia, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Glórias a Deus. Você vai receber de Deus. Amém? Então, estejamos motivados para orar. Amém, igreja? Glória a Deus. Santo Deus de poder e graça. Vamos agora falar sobre a motivação para aprender. Glória a Deus. A palavra de Deus, ele é o nosso manual de sobrevivência. A palavra de Deus ilumina os nossos caminhos. Salmos 119, versículo 115, nós lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Oh, glórias a Deus. Aleluia. A salmista está dizendo, a tua palavra, Senhor, ela guia os meus passos. Aleluia. Ela é lâmpada para guiar os meus passos. E ela é a luz que ilumina o meu caminho. Glórias a Deus. Aleluia. Quando você anda por um caminho iluminado, você não vai tropeçar. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, a palavra de Deus, ela é o nosso guia de sobrevivência. Ela é o nosso manual de sobrevivência. Quando entendemos isso, então nós damos valor para esse bem tão precioso que o Senhor nos deu, que é a sua palavra. E temos o desejo de sermos cheios da sabedoria que vem do alto, através da palavra de Deus para nós. Oh, glórias! Vamos ver aqui Salmo 119, do 97 até o 102, que diz assim: ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Glória a Deus. Aqui o salmista está dizendo que ele ama meditar na palavra de Deus. Glórias a Deus. Ele está dizendo que quando ele está meditando na palavra de Deus, ele sente mais
inteligência, sabedoria do que os inimigos dele. Glórias a Deus. A palavra de Deus está sempre com ele. Então, ele vai ter compreensão e sabedoria para enfrentar tudo aquilo que venha contra ele, tudo aquilo que os inimigos, aleluia, tentarem armar contra ele, ele vai ter sabedoria para se livrar. Olha isso, que maravilha. E ele diz ainda, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Glórias a Deus, aleluia. Quando você tem desejo de conhecer a palavra de Deus e se aprofunda naquilo que Deus está te falando, aleluia, não existe nada, nem ninguém que possa te fazer mais sábio, que possa te dar mais entendimento do que a palavra de Deus. Aleluia. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Aleluia. Um jovem que tem o desejo de conhecer a palavra de Deus e se aprofunda na palavra de Deus, ele vai ter mais entendimento do que uma pessoa que já viveu muito e não conhece a palavra de Deus. Olha isso, né? Oh, glórias a Deus. A palavra de Deus, ela nos traz sabedoria, ela nos traz entendimento. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Aleluia. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Glória a Deus. Aleluia. Então ele está dizendo aqui que pelo conhecimento que ele tem, aleluia, da palavra de Deus, ele consegue se desviar de todo o caminho mau, de tudo aquilo que não é agradável a Deus. Ele se desvia. Aleluia, porque ele guardou a palavra de Deus no seu coração. Aleluia. E, aleluia, aqui ele diz que não vai se apartar, não vai se afastar da palavra de Deus, porque ele tem o desejo de ser ensinado por Deus. Olha isso. Aleluia. Então, nós temos que nos sentir assim, motivados, né? Motivados para aprender com a palavra de Deus. Mas nós sabemos que existe uma guerra espiritual para que venha sono, cansaço, desânimo, distrações e várias outras situações que ocorrem na hora que você decide meditar na palavra de Deus, né? Por que isso acontece? Porque o inimigo, ele conhece a força dessa arma poderosa que é a palavra de Deus. E ele então age de todas as formas para que você não esteja recebendo, né, essa arma tão poderosa na tua vida. Então ele faz isso. Aleluia. Faz de todas as formas para que você não esteja se alimentando da palavra de Deus. Glória a Deus. Tem aqui uma imagem, né? A pessoa estava meditando na palavra de Deus ali no culto e meditou de forma tão profunda, né, que o filho falou para a mãe: ô mãe, fala para o pai meditar mais baixo. Ele estava já roncando ali na igreja. Né? Então isso acontece. Que o inimigo, ele faz de tudo para que você não se alimente da palavra de Deus, né? Aleluia. Mas sabe, nós precisamos combater essas investidas do maligno, né? Nós temos que nos esforçar, nós temos que ter bom ânimo para meditar na palavra de Deus. Olha o que o Senhor disse para Josué. Josué 1, versículo 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus. Deus estava falando aqui para Josué, para ele não deixar de forma alguma de meditar na sua palavra. Glórias a Deus. Aleluia. Ele estava dizendo: olha, faz isso, medita na palavra de dia e de noite. Glórias a Deus. Se você fizer isso, você vai prosperar. Aleluia. Em tudo aquilo que você fizer. Tudo aquilo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Glórias a Deus. Oh, Deus Santo e Poderoso. Glória a Deus. Então, nós temos que estar motivados, né? Motivados para meditar na palavra do Senhor. Porque Deus, Ele nos deixou a sua palavra para que nós tenhamos paciência, para que nós tenhamos consolação, fé, esperança.
Paulo, em Romanos 15, versículo 4, diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Tudo que está na palavra de Deus é para o nosso ensino. Glórias a Deus. É para que nós possamos aprender. Para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Então, a palavra, ela nos vai dar coragem, aleluia, para passarmos por situações, porque teremos esperança, aleluia, que a palavra nos dá, né? Glórias a Deus. Então, tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Assim também como para repreensão, para correção, para instrução sobre a justiça de Deus. Aleluia. Então a palavra ela também nos ajuda assim, né? Nos repreendendo, nos corrigindo. Porque a palavra ela diz que Deus corrige a todo aquele que Ele ama. Então quando nós meditamos na palavra e ela nos traz uma correção, é porque Deus nos ama e Ele nos quer na direção que Ele, aleluia, determinou que nós devemos andar, porque Ele quer que nós estejamos com Ele por toda a eternidade, aleluia, que nós não nos desviemos do caminho que Ele já determinou para nós estarmos, né? Aleluia. Olha o que diz então em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça de Deus. Então, quando você está meditando na palavra, você está aprendendo, aleluia. Mesmo que Deus esteja te trazendo uma palavra de repreensão, aquilo é para o teu ensino, aquilo é para o teu bem, aquilo é para te corrigir, aleluia. Aquilo é para te instruir diante daquilo que Deus considera que é justo. Aleluia, glória a Deus. Oh, santo Deus. Pois a palavra, ela tem o poder de nos transformar. Aleluia. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Está dizendo então que a palavra de Deus ela é viva, aleluia, e ela é poderosa, aleluia, e ela é mais afiada do que qualquer espada que corta dos 2 lados. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, ou seja, ela vai até o íntimo das pessoas, aleluia. E ela também é apta para discernir, né, os nossos desejos, os nossos pensamentos e o propósito dos nossos corações. Então veja o poder da palavra, veja o poder da palavra de Deus. É motivo demais, né, para que nós estejamos sentindo desejo, né, de conhecer, de aprender, aleluia, através da palavra de Deus. Oh, glórias. São razões então que devem nos motivar, devem motivar todo cristão a procurar aprender sempre que tiver oportunidade, né, seja no seu lar, ou seja lendo, meditando ali na sua casa, na palavra de Deus, seja na igreja, quando você recebe a instrução de Deus ministrada pelos seus servos. Em todo tempo você precisa ser alimentado pela palavra de Deus. 2 Pedro 1:21 e também Salmos 18:30, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não foi feita por vontade de homem. Aleluia. A palavra ela foi escrita durante um período muito largo de tempo. Ela foi escrita por pessoas muito diferentes. Ela foi escrita em lugares muito diferentes. Aleluia. Foi escrita na prisão. Ela foi escrita no palácio, ela foi escrita em muitos lugares, e toda ela se conecta, toda palavra, aleluia, existe uma conexão, glórias a Deus, mesmo tendo sido escrita por tantas pessoas e por um período tão longo. Não existe nenhum livro
aleluia, que isso aconteça, né? Se você pedir para 2 pessoas, dá um tema para 2 pessoas e fala, olha, você vai falar sobre esse tema. 2 pessoas. Coloca elas no lugar mais confortável do mundo, com ar-condicionado e tudo. Fala para elas escreverem. Depois pega o que as 2 escreveram e vê se tem alguma relação. Não tem nada a ver. Cada uma pensa uma coisa. A palavra, toda ela, se conecta. Glória a Deus. Então foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E diz aqui em Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e ela é um escudo para todos os que confiam no Deus que nós servimos. A palavra de Deus é um escudo para todos os que nele confiam. Amém, igreja? Oh, santo Deus de poder e graça. Então, vamos entender que não basta apenas aprender, né? Não basta apenas aprender, é necessário também guardar a palavra, aleluia, para que você esteja vivendo conforme a vontade de Deus. Oh, glórias! É necessário então você obedecer, não apenas aprender, mas também obedecer. Olha o que diz em Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia! Então é necessário que você guarde a palavra. Oh, glórias a Deus. É necessário que você guarde a palavra, pratique a palavra. Glórias a Deus. Aleluia. Assim como também disse Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25, Tiago diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Glória a Deus. Então não basta ouvir, é necessário obedecer, é necessário praticar. Glória a Deus. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que é a palavra de Deus, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa palavra, dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando aquilo que ele ouviu, essa pessoa será feliz em tudo aquilo que fizer. Aleluia. Então, temos que obedecer. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. A palavra aqui está dizendo, né? Se alguém examina a lei, ou seja, se alguém se aprofunda naquilo que Deus está falando e não esquece aquilo, mas põe em prática, o Senhor então vai abençoar, glórias a Deus, tudo aquilo que aquela pessoa fizer. Aleluia! Oh, glórias a Deus. Então que nós tenhamos o cuidado, né? Cuidado de não permitir que a palavra, aquela palavra que você meditou nela, não permita que ela venha a ser tirada de você, não permita que ela venha a ser enfraquecida ou sufocada, mas que essa palavra venha a dar bons frutos na sua vida. Glória a Deus. Vamos ler aqui, meditar em Marcos capítulo 4, versículos 15 até o 20, que diz assim: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Glória a Deus. Então, aqui Jesus estava falando sobre uma parábola do semeador. E ele disse que aquela semente que é lançada ali à beira do caminho é como aquela pessoa que ouve, mas não guarda a palavra. Aleluia. Assim que ele sai do culto, se você perguntar qual foi a palavra que ministrada, não lembro, né? Não guarda. Por quê? Porque Satanás não permitiu. Aquilo foi arrebatado da pessoa. Então que a gente não permita que isso aconteça conosco. Glória a Deus. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Aqui Jesus estava falando sobre aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, né? Vão para sua casa até meditando naquilo, mas é passageiro. Aquilo, com o tempo, a pessoa não recebe mais na sua vida. E quando vem tribulação, quando vem perseguição, né? Ela abandona a sua fé. Glórias a Deus. Aleluia. Então, são pessoas que não têm raiz em si mesmas. Né? E a palavra, então, ela fica só por um período curto de tempo na vida dela. Só causa efeito por um curto período de tempo.
Oh, glória. Outros são os que recebem a palavra de Deus, né? Ouvem a palavra de Deus, mas os cuidados do mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, elas entram na mente daquela pessoa e sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus aqui estava falando daquelas pessoas, né, que estão mais preocupadas com as coisas desta vida do que com a palavra, aleluia, que ela recebeu. Ou seja, ela não passa um tempo para meditar mais naquilo que Deus falou, para se aprofundar naquilo que Deus falou, aleluia. Porque o tempo dela está todo ocupado com as coisas da vida, com trabalho, com diversão, com cuidados, né? Com desejo de ganhar mais. E o tempo dela é todo ocupado com isso, ela não tem tempo para meditar na palavra de Deus. Aquela palavra, então, ela é sufocada. Aquilo que ela ouviu acaba não dando nenhum fruto. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Glória a Deus, aleluia. Então, que nós sejamos assim, né? Como essa semente lançada em boa terra, aleluia. Que recebemos a palavra, guardamos e praticamos. Oh, glórias a Deus. E essa palavra, então, ela vai dar fruto nas nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Então, nós vimos que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos aperfeiçoa, ela nos limpa, ela nos liberta, santifica, ela nos encoraja, ela nos consola, ela nos dá fé, esperança e direção para nossas vidas. Glória a Deus. Então nós temos que ter motivação para meditar na palavra de Deus. Porque quantas coisas que nós vamos receber, né? Se fizermos assim. Amém, igreja? Tenha motivação, então, para aprender. Amém? E o último tema que eu quero trazer para a nossa meditação é motivação para a santificação. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses diz, né? Porquanto esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Deus, Ele quer que nós busquemos a santificação. Porque no princípio, Deus, Ele criou o homem e a mulher. E Ele fez isso e disse para o Espírito Santo e para o seu Filho, que estavam ali também, façamos o homem a nossa imagem, mas também a nossa semelhança. Então Deus nos fez conforme a sua imagem, mas também nos fez conforme a sua semelhança. Mas o pecado, ele acabou separando essa nossa semelhança quando o nosso Criador, né? O pecado, ele fez separação entre nós e Deus. Ele tirou essa semelhança que nós teríamos que ter com Deus. O pecado fez isso. Em Isaías 59:2 nós lemos: as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, os nossos pecados, eles tiraram essa semelhança entre nós e Deus. E também cobrem o rosto de Deus para não nos ouvir. Olha isso. Então as nossas iniquidades, os nossos pecados, além de separar, né, essa semelhança que nós temos com o nosso Deus, além de fazer separação entre nós e Deus, além disso, faz com que o Senhor não receba o nosso clamor, a nossa oração. Se não houver arrependimento, né? Se não houver arrependimento. Aleluia. Então, buscar a santificação é uma necessidade, né? É uma necessidade que nós temos que ter para recuperarmos essa nossa semelhança com a do nosso Deus, né? Para que nós nos aproximemos de Deus. O que é a santificação? Santificação é você procurar viver de maneira que agrade a Deus. Aleluia. É necessário, então, que nós estejamos vivendo de uma forma que agrade ao Senhor. 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia, glórias a Deus. Lembra dessa semelhança? A santificação,
É o que nos assemelha de Deus. E o que é isso, a santificação? É você buscar aquilo que é agradável a Deus, né? E você se separar de tudo o que Deus reprova. Isso é santificação. Quando você se separa de tudo aquilo que Deus reprova, tudo aquilo que é reprovável aos olhos de Deus, você fala, eu não quero isso na minha vida, você está buscando a santificação. Efésios, capítulo 5 e versículo 5, diz assim, porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idolatria. A ganância é idolatria. Né? Idolatria ao dinheiro ou aquilo que a pessoa está gananciando. Nenhuma dessas pessoas tem herança no reino de Cristo e de Deus. Né? Louvado seja Deus. Então, nós temos que nos separar dessas coisas. Impureza, imoralidade, ganância, idolatria. Isso nós temos que dizer não. Não podemos aceitar isso nas nossas vidas. Porque como cristãos, nós não podemos nos conformar com o pecado, né? Sabe essas coisas que as pessoas falam, mas todo mundo faz, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Porque se Deus condena, então nós não devemos aceitar aquilo como normal. Não podemos aceitar o pecado, a iniquidade e a corrupção como coisas normais. Em Romanos capítulo 12 e versículo 2, que nós lemos no início, mas eu vou colocar aqui na nova versão internacional, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se amoldem ao padrão deste mundo. Ah, mas isso aí é normal. Não é normal. Se Deus condena, não é normal. Aleluia. Temos que ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Se nós estivermos assim, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas, né? Então busque a santificação. Jesus, ele orando ao Pai, ele falou em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, glórias a Deus. Então, qual é a verdade? É o que está na palavra de Deus. O que nós devemos seguir? O que está na palavra de Deus. Santificação é buscar viver segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Oh, glória a Deus. Então nós temos que combater todo sentimento, todo pensamento que possa nos levar a pecar. Em Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 7, Paulo diz assim, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Ou seja, imoralidade sexual, impureza, paixão desordenada, desejos maus, e a ganância, que é a idolatria, nós temos que dizer não, aleluia, para todas essas coisas. Se isso existiu um dia em nós, hoje não pode existir mais. Nós temos que fazer morrer essas coisas dentro de nós. E no versículo 6 diz, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre aqueles que estão vivendo na desobediência. Porque nós, no passado, também fazíamos essas coisas, né? No passado nós também vivíamos nessas coisas, mas hoje nós não vivemos mais. Aleluia. Essas coisas que são condenadas por Deus. Aquilo que Deus não aceita, nós também não aceitamos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então nós temos que nos livrar de todas essas coisas, né, que possam nos levar a pecar e ocupar nossa mente com aquilo que louva o nome do Senhor. Filipenses 4:8, nós temos alguns exemplos, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, então nisso pensai. Ocupa o teu pensamento então com essas coisas. Aleluia. Isso é buscar a santificação. É buscar, aleluia, estar com a nossa mente ocupada com aquilo que louva o nome do Senhor e nos afastar de tudo aquilo que o Senhor condena. Isso é buscar a santificação. Glória a Deus. E nós temos que ter motivação para buscarmos a santificação. Então, nós precisamos então purificar a nossa alma, né? Por quê? Porque a semente do pecado na qual nós nascemos, todos nós, né?
temos uma natureza pecaminosa porque nascemos da semente do pecado. Mas essa semente ela foi eliminada das nossas vidas e no seu lugar foi plantada uma outra semente. Uma semente incorruptível e permanente, que é a palavra de Deus. Oh, glória a Deus! 1 Pedro 1:23 diz assim: sendo de novo gerados, nós fomos gerados de novo, não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Aleluia! A palavra de Deus é viva e eficaz, assim como nós já lemos, e ela permanece para sempre. Passa os céus e a terra, a palavra de Deus ela não vai passar. Então, nós fomos gerados de novo pela palavra. Glória a Deus. Oh, santo Deus. Então nós temos que encontrar motivação, né, para seguirmos aquilo que Deus nos diz na sua palavra. Glória a Deus. Santificação, então, é isso, né? É o processo de nos tornarmos menos semelhantes a Adão e mais parecidos com Cristo. Isso é a santificação. Amém? A santificação, ela nos afasta do pecado e ela nos aproxima do exemplo de Cristo. Romanos 5:19 e também 2 Coríntios 5:17 diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos, serão justificados diante de Deus. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Por quê? Porque assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Você é uma nova criatura. Oh, glórias a Deus! Aleluia! Oh, santo Deus! Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aquele que busca a santificação, ele é cheio da presença de Deus. Aleluia. Ele tem um espírito em total comunhão com o Espírito de Deus. E as suas atitudes, elas então vão refletir o amor sincero que Deus derrama sobre todos aqueles que servem a Ele. Essa pessoa não vai dar lugar para rancor, para ressentimentos, para inimizades. Glórias a Deus. Quem busca a santificação, essas coisas não vão encontrar espaço, né? Rancor, inimizade. Glória a Deus, né? Aí eu tenho duas imagens, né? Uma imagem que fala dois irmãos se cumprimentando, dando a paz um ao outro, né? Paz, irmão, paz, querido. Mas olha aí, né? Cada um está com um instrumento ali para atingir o outro. O amor ele tem que ser sem hipocrisia. Oh, glória a Deus. Romanos 12:9 fala isso, né? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. E, se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Aleluia, glória a Deus. Então o amor não seja fingido, oh, glórias a Deus. E se for possível, quando estiver em vós, você tenha paz com todas as pessoas. Glórias a Deus. Aleluia. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Então, além de buscar a santificação, busque também a paz com todas as pessoas. Aleluia. Para que você possa estar com Deus, habitando com Ele por toda a eternidade no seu reino. Aleluia. Amém? Glórias. Oh, Deus Santo e Poderoso. Aleluia! E também é uma característica de todos aqueles que buscam a santificação rejeitar todo tipo de atitude que desonra a Deus, né? Nós vemos ali também na imagem, né? Uma pessoa subornando o guarda porque fez algo errado e não quer que venha a punição, então ele está oferecendo um suborno. Isso não pode, né, ser praticado por aquele que serve a Deus, porque isso é errado, é corrupção, né? Nós não podemos aceitar e nem praticar. Glória a Deus. Efésios 4:31, Paulo diz assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Aleluia. Paulo está dizendo, olha, abandone todo esse tipo de sentimento aí. Amargura, ódio, raiva,
gritaria, insulto, maldade, isso não pode fazer parte das nossas vidas, de todos aqueles que servimos ao Senhor, aleluia, e que querem buscar a santificação, que querem, aleluia, servir a Deus como Ele deseja que nós viemos a servi-lo. Essas coisas não fazem parte da nossa vida, porque Deus nos escolheu para sermos uma nação santa, aleluia, para que proclamemos as virtudes dele, né? Daquele que nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Assim como está em 1 Pedro 2 e o versículo 9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pelo sangue de Jesus, para que vocês anunciem as virtudes daquele que te chamou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Nós somos escolhidos, eleitos de Deus. Glória a Deus. Somos o seu povo. Aleluia. Povo que foi comprado com sangue carmesim do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então que nós sejamos luz nessa sociedade, né? Aleluia. Que nós possamos, com nossas atitudes, trazer pessoas que estão vivendo nas trevas para que também estejam na luz maravilhosa de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Oh, santo Deus de poder e glórias. Então vamos para a conclusão do estudo. A nossa motivação, então, ela precisa vir do nosso desejo de agradar ao Senhor, né? Aleluia. Nós vamos sentir motivados quando nós tivermos o desejo de agradar ao Senhor, o Criador do céu e da terra, o desejo de viver uma vida para glorificar o seu santo nome. Isso é uma nossa motivação, isso que vai nos motivar, aleluia, a buscar ao Senhor cada vez mais. 1 Coríntios 10, 31, nós lemos, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, santo Deus de poder e graça. Aleluia. Eu quero então agradecer a todos que estiveram conosco nesta noite. Glória a Deus. Que a palavra ela tenha falado profundamente a cada um, né? Que Deus tenha nos despertado, né? Para que estejamos ainda mais motivados, com mais ânimo, com mais desejo de servi-lo, glórias a Deus, e de fazer a sua vontade. Todos vocês que estiveram conosco nesta noite, que participaram, né, desse estudo, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Então vamos orar ao Senhor e agradecer. Senhor meu Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, Senhor. Deus, onde o Senhor hoje, Senhor, nos ajudou a termos ainda mais motivação, a nos sentirmos ainda mais com ânimo, Senhor. O Senhor avivou-nos ainda mais nesta noite, Pai, para Te buscar, para sentir ainda mais a Tua presença, Senhor. Oh, Deus Santo, para nos estarmos motivados para orar, para falar contigo nas nossas orações, para estarmos aprendendo de Ti, Senhor, através da Tua Palavra, Senhor, a buscarmos a santificação. Oh Deus, que nós estejamos cada dia mais, Senhor, aleluia, com o desejo de Te servir, na beleza da Tua santidade e Te fazer aquilo que é agradável aos Teus olhos, Senhor. Abençoa, Pai, a todos, Senhor. Oh Deus, abençoa as suas famílias, os lares, Senhor, de todos aqueles que acompanharam esse estudo, daqueles que irão acompanhar, Senhor. Nos fortalece a cada dia na Tua presença, Senhor, a todo tempo, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.